Alguém uma vez me disse: gostaria de saber algo. E se o problema não é isso, que Deus não está falando, mas sim o fato de não estarmos ouvindo. Agora, eu achei isso poderoso, porque eu pensava isso na minha relação pessoal com o Senhor. Me perguntava, por que não conseguia ouvir a voz de Deus? Existe uma explicação. Quantas vezes vamos a Deus com pedidos? Quantas vezes vamos ao Senhor com as mãos abertas querendo alguma coisa? Mas, querido amigo, acredito que deve chegar um momento em nossas vidas onde vamos a Deus com a intenção de ouvi-lo. Tem que chegar um momento na sua vida como cristão em que o pedido é: Senhor, fale comigo sobre minha família, fale comigo sobre meus planos, meus sonhos e ambições, fale comigo a respeito da sua vontade para a minha vida. Agora, como Deus fala? E quais são alguns dos sinais de que Deus está falando com você? Deus pode falar no nosso interior algo em nosso espírito. Muitas pessoas testemunharam dizendo que tinham um forte desejo para acordar e orar por alguém, só por achar que a pessoa que eles foram orar estava precisando desesperadamente de ajuda. Outros testemunharam como tiveram um sentimento incomum e forte, uma vontade de ir em uma certa direção, numa direção diferente do habitual, e o que descobriram que se eles tivessem ido por esse caminho, havia perigo ao virar na esquina. Já ouvi até pessoas dizendo que ficaram desconfortáveis, eles sentiram que algo estava errado, quando uma determinada pessoa apareceu, só que descobriram mais tarde que essa pessoa estava envolvida em uma atividade ocultista. Então você vê. O Senhor pode falar com você imprimindo algo em seu espírito. Aqui estão 2 versículos que podemos ver isso acontecendo. Atos 17, verso 16. Agora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito foi provocado dentro dele quando viu que a cidade estava entregue aos ídolos. Atos 18, verso 5. Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi compelido pelo Espírito e testificou aos judeus que Jesus é o Cristo. Deus, ou o Espírito de Deus, causou uma impressão em Paulo, que provocou, obrigou e chamou-o à ação. Precisamos entender isso. Romanos 8, verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A intuição impressiona a inspiração da consciência interior de diferentes maneiras. Deus fala através de uma voz mansa. Você já teve algum momento em que fez algo errado? Você mentiu. E alguns instantes depois, há uma voz no fundo do seu coração que lhe diz: isso é mentira. Essa voz te encoraja a dizer a verdade e te corrige. Ou talvez você tenha falado algumas palavras duras para alguém e essa voz interior lhe dá um susto e diz: você não pode falar com alguém assim, vai desculpar-se. A voz do Espírito Santo é suave, mas firme. Ela irá te convencer, mas nunca condenar. Forte, mas nunca forçante. Ele está sempre levando você à verdade, sempre levando a fazer o certo aos olhos do Senhor, mesmo quando ninguém está olhando. Em 1 Reis 19, verso 12, a Bíblia nos diz: e depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e suave. E esta é uma das muitas maneiras pelas quais Deus fala, em voz mansa. Além disso, Deus fala através de outros crentes, através do conselho de pessoas piedosas que oram. Provérbios 15, 22, os planos dão errado por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Deus fala e muitas vezes confirma sua mensagem para você através do conselho dos outros crentes tementes a Deus, quando outras pessoas, os que também buscaram a sabedoria de Deus, estão de acordo. Eles irão encorajá-lo a dar o passo que se sente levado a dar, quando eles confirmam a direção que você está considerando. É um sinal poderoso de que estamos no caminho certo. Santos, deixe-me dizer-lhe, não é coincidência que as vozes mais altas deste mundo são as vozes que podem desencorajá-lo de viver uma vida justa e para encorajá-lo a se entregar ao pecado. Sim, vivemos em um mundo onde muitas vozes diferentes estão deliberadamente tentando nos influenciar a escolher o prazer em vez do autocontrole, ou para buscar ganhos egoístas ao longo de uma vida sem servir. Essas vozes estão na mídia, estão em instituições, elas são apresentadas para nós como entretenimento,
Veja, o mundo deseja nos dar o que quisermos, ou, no mínimo, nos incentivar a ir para o que queremos da forma carnal. As vozes deste mundo lhe dirão para cuidar desta carne, mas eles não mencionarão nada sobre sua alma. Eles lhe dirão coisas como aproveitar o momento, mas essas vozes nunca pronunciarão uma palavra sobre onde você vai passar a eternidade. Na igreja também há vozes dos duvidosos Tomás. Questionam tudo, eles querem provas antes que possam acreditar. Eles dirão coisas como: bem, como você sabe que isso é real? Como você sabe que isso não é um truque? Você tem tantas vozes diferentes na igreja. Há outras vozes, porém, que vêm do púlpito, vozes que são calmantes e reconfortantes, mas que muitas das vezes não fala de acordo com a palavra de Deus, voz que te diz que você pode ter tudo e fazer tudo o que te faz feliz. No entanto, essas vozes não têm o Espírito de Deus por trás delas. Eles não convencem seu coração do pecado. Eles não destacam a necessidade de arrependimento. Não. Algumas das vozes de hoje dirão que você está indo bem, que Deus sempre te perdoará, mesmo que você esteja vivendo deliberadamente em pecado. Mas estas são certamente o tipo errado de vozes. As vozes do mundo lhe dirão: não seja muito duro consigo mesmo tentando viver tão perfeitamente. Você tem o resto da sua vida para amadurecer. Relaxa um pouco. Mas, mais uma vez, essas são as vozes erradas. Agora, não fuja disso. Você precisará discernir. Além do mundo, temos a voz do inimigo para enfrentar, o acusador dos irmãos. Uma voz que mente, uma voz que condena, que fala mal, que culpa e está sempre julgando. O tipo de voz que deve ser ignorada e não ouvida. As vozes que vêm deste mundo são controlados pelo Deus deste mundo. E então, eu simplesmente gostaria de encorajá-lo hoje para tomar nota do que você está ouvindo a todo instante. A música? As conversas que você está ouvindo? Você sempre para e ouve as vozes que falam ao seu redor? Mas que vozes são essas? São vozes que ecoam a palavra de Deus ou são vozes que podem contradizer e questionar a palavra de Deus? Ouvimos tantas coisas à medida que fazemos o nosso negócio no dia a dia. Você já pensou no que ouve? Isso é perigoso. Repetidamente é um afeto para você. O que as vozes ao seu redor estão dizendo? O que é que os seus ouvidos estão a ouvir? Eu faço as perguntas, porque a Bíblia fala muito sobre ouvir. João 8, verso 47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. João 10, verso 27. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Agora, do ponto de vista pessoal, a voz de Deus é o que eu amo buscar. Não é a coisa mais extraordinária do mundo. Ouvir Deus. E Deus fala de muitas maneiras diferentes. Deus falou a Moisés através de uma sarça ardente tão poderoso, e poderoso quanto ele. Deus pode falar em voz mansa. Ele pode falar através do Espírito Santo. Ele pode falar com alguém que você conhece sobre você. Ele pode tocar seu coração através de uma canção de adoração. A voz de Deus é a única voz que precisamos buscar, pesquisando e ouvindo no dia a dia. Desejo ouvir as vozes dos homens e mulheres de Deus, que vai me desafiar. Vozes que me desafiarão a ser um cristão melhor e fazer o melhor para Deus. Vozes que me farão sentir desconfortável sobre o que sou que precisa ser mudado. Agora ouça isso. Se há algum pecado oculto, não me entenda mal. É bom ouvir uma palavra de incentivo, é bom ouvir uma palavra de conforto. No entanto, é importante ouvir a palavra de Deus sobre o arrependimento, sobre a salvação, sobre a vida eterna, a respeito de aprender de Jesus Cristo. Em Tiago, capítulo 1 e verso 18, a Bíblia nos diz: seja rápido para ouvir a palavra de Deus, seja rápido para ouvir a voz de Jesus Cristo, aquele que vos chama a arrepender-se e segui-lo. Seja rápido para procurar e pesquisar. Pelo Espírito Santo, para que a sua voz vos guie. Os santos oram e clamam para que o Espírito Santo possa ser a voz mais alta em sua vida, uma voz que o convence ao arrependimento, uma voz que o empurra para a palavra de Deus,
uma voz que lembra o quanto você precisa de Jesus Cristo. Há duas maneiras de conhecer a Deus. Nós o conhecemos através de Sua palavra, através do que a Bíblia revela sobre Ele. Mas também podemos conhecer a Deus através de uma experiência pessoal. É quando o próprio Deus te visita e revela quem Ele é para você. É por isso que Tiago 4, verso 8, nos chama a nos aproximarmos de Deus com um coração contrito, porque assim Ele se aproximará de você. Lavem as mãos, vocês pecadores, e purificai os vossos corações infiéis. Vocês têm mente dupla, purificai-vos. Isto é, para que possamos conhecer a Deus. Veja bem, Deus é o autor da eternidade. Ele é o Alfa e o Ômega, o grande Eu Sou. Ele é o Ser Supremo, e não há nada que se possa fazer fora do que Ele disse para conhecê-lo, conhecer a natureza de Deus, a menos que o próprio Deus se revele agora, embora a palavra de Deus nos tenha ensinado sobre a natureza de Deus. Você e eu precisamos conhecer a Deus a nível pessoal, precisamos buscar, ter sede e fome de um encontro com Ele. Precisamos estar desesperados para conhecer o Senhor. Estar desesperado por uma experiência e um relacionamento pessoal com esse Deus Todo-Poderoso. Moisés, em Êxodo 33, verso 18, teve um pedido muito poderoso. A Bíblia diz que Moisés passou a pedir a Deus: mostre-me sua glória. Em outras palavras, Moisés estava pedindo a Deus que se mostrasse a ele para fazer uma aparição para ele. Você já teve um desejo ardente de conhecer o Senhor assim? Você já sentiu seu coração chorar e queimar por Ele? Não perca mais tempo.